bugs de Gold, bots, ataques de DDoS, entre várias outras mecânicas. O quanto será que o Warspear Online ainda aguenta? No vídeo de hoje, você vai entender tudo sobre a mecânica que lentamente está deixando o Warspear cada vez mais insustentável. E quem são os culpados por trás de tudo isso? Para explicar esse evento que foi um dos mais destrutivos para a economia do jogo, vamos voltar lá para janeiro de 2024, quando o jogador Bechanana, líder da guilda Bananeiros, estava leiloando um dos livros mais raros do game, que só dropa do chefe mundial polvo. O preço pode variar bastante, mas custa algo entre 3 e 5 mil reais no lado das sentinelas, e recentemente um foi vendido por incríveis 15 mil reais no lado da legião. O item é muito raro, e se alguém dropar ele, um leilão costumava ser organizado, e somente os membros das guildas que ajudaram na luta têm direito a participar. E foi em um desses leilões que aconteceu algo bizarro. Primeira e única oferta aí, quem pagar mais, parabéns aí, tudo de bom aí, seja feliz com o Hulk, sem kaká. Caralho! Rapaz, 200kk do Escobar. 200? Escobar. Tá. 200? Então calma aí, 200kk o do Escobar, rapaziada. Tem 3 bag aí pra ofertar 300kk? Tem, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Vai nos 300 mesmo? Vou nos 300. Como é, amigo? 300? 300kk, mano. 410kk. Bizarro. 41 mil no Mano, book bizarro pool, isso aqui. velho. Sim, cara, esse mesmo livro foi vendido por 410 milhões de ouro. Ou traduzindo isso em dinheiro, são 41 mil reais em um único item de um jogo 2D. Segundo o Spitz, que foi quem ganhou o leilão, o seu Gold tinha a mesma legitimidade do outro participante, o Escobar. E guarda esse nome porque você ainda vai escutar bastante eu falar nele. E o Gold teria a mesma legitimidade porque ambos compraram com a mesma pessoa, o Dudu. Mas se tem algo muito importante que você precisa saber, é que o máximo de ouro que uma pessoa pode carregar em sua bag são apenas 100 milhões. Então, como o Spitz iria pagar? Isso só seria possível com o ouro sendo dividido em vários personagens. E foi exatamente esse fator que incomodou o Becha depois do leilão, e também pelo item ter sido vendido por um preço extremamente acima do normal em relação a leilões anteriores. E pouco tempo depois, ele se juntou com mais alguns jogadores e foram denunciar no Discord oficial do game. E foi aqui que coisas estranhas começaram a acontecer. Alguns jogadores do nada começaram a receber trades de 10 milhões ou mais de aleatórios. Os itens que são vendidos no market estavam a preços absurdos. Não demorou a chegar prints de chineses com bilhões de gold na bag. A empresa do jogo, a Ingrid, não viu outra alternativa senão fechar temporariamente o servidor para fazer uma análise mais profunda e tentar resolver o problema da melhor forma. A solução primária foi dar um ban trade temporário em todos os envolvidos no leilão, pois foram os primeiros a terem contato com o Gold bugado. Logo em seguida, várias contas tiveram o Gold zerado, pois tinham aceitado o Gold bugado dos aleatórios. E aqui fica aquela frase: quando a esmola é alta, o santo desconfia.
Na minha opinião, essa foi a atitude mais covarde dessas pessoas contra toda uma comunidade de jogadores de Warspear Online, pois prejudicaram não apenas um grupo isolado de jogadores, mas sim todo o servidor brasileiro. Sempre houveram suspeitas de que a guilda E-Girls e seus membros usavam de táticas ilegais para se manter no topo, mas a suspeita definitiva veio quando a guilda Anomalia, uma das guildas mais fortes do lado da Legião, estava prestes a fazer o nível 15 de uma boss raid em tempo recorde. Quando isso aqui aconteceu? 5 minutos, tá ligado? Porque o boss tava morrendo muito rápido, pessoal. Muito rápido mesmo, tá ligado? Agora preste atenção no que vai acontecer agora, mano. Só preste atenção no que vai acontecer agora, pessoal. A gente vai ali pra cima do boss de novo, certo? E a hora que a gente vai pra cima do boss, pra bater no boss, isso aqui acontece, mano. Cara, é assim, cara. Chega a ser muita sacanagem. Ó, até meu celular começou a travar, rapaziada. Ó, rapaziada, falando sério. O meu celular, antigamente eu tinha um A32. Hoje em dia eu tenho um Redmi 13 Pro, mano, tá ligado? Eu tenho 16 GB de memória RAM no celular, mano. É muita coisa. Olha o que aconteceu aí, mano. Sério mesmo, cara. Olha o que aconteceu aí. Cara, até o Biel ficou indignado na hora, mano. Até o Biel, eu vou ver se eu consigo deixar a voz do Biel aqui falando nessa call aí, porque foi muito foda, mano. Esse cara é muito, muito sujo, mano. Ó, meu celular chegou a travar, cara. Chegou a travar por conta desses malditos bots, cara. E só para contextualizar, que a Boss Raid é um evento extremamente caro, em que os jogadores gastam com pet, com buffs, artefatos e até habilidades de guilda, e fora o tempo que é necessário para organizar os grupos e montar uma estratégia. E tudo isso foi por água abaixo por conta do egoísmo dessas pessoas. Mas afinal de contas, o que é um ataque de DDoS? Imagine que você tem uma loja e o espaço interno da loja é limitado, cabendo no máximo 100 clientes. Mas do nada, uma multidão com 300 pessoas resolve entrar na sua loja, ocupando tanto o interior quanto a parte externa da loja. Mas o problema é que essas pessoas não vão comprar nada que está ali. Elas só estão ali para ocupar espaço, impedindo que clientes entrem e realmente comprem alguma coisa. Trazendo para o contexto do jogo, a loja é o servidor, e nós, jogadores reais, somos os clientes, enquanto essa multidão que está ali apenas para ocupar o espaço é o próprio ataque de DDoS. São bots e endereços de conta criados artificialmente só para aumentar o fluxo do servidor de uma forma mais rápida da qual ele consegue processar, fazendo assim todo o servidor cair. E depois de tanta repercussão, a voz dos jogadores foi finalmente ouvida. Os responsáveis por estarem lentamente destruindo o jogo foram penalizados, foram banidos permanentemente. Ou é o que se pensava. Chegamos então ao assunto mais falado dos últimos meses dentro do Warspear Online. Mas afinal de contas, o que é um bot? Um bot é um programa executando um código pré-programado sobreposto no jogo. Ele tira prints da tela e sabe exatamente o que está acontecendo. De forma automática, ele elimina um mob, pega todo o gold e itens e repete o processo infinitamente. E alguns vão falar: mas é só um farm automático, não é? Eu te digo que não. Vou usar esse vídeo aqui como exemplo. Imagine o quão frustrante deve ser para uma pessoa que acabou de conhecer e baixar o jogo, e logo nas quests iniciais ela simplesmente trava porque tem 30 bots fazendo a mesma quest que ela, e impossibilitando que ela continue a progredir no jogo. Isso, meu caro, é motivo para desinstalar o jogo na hora. É muito bot, cara. É muito bot. E eles fazem automático a missão. Coletam tudo. Eu sou um jogador experiente e não consegui fazer uma missão de coletar uma plantinha, porque os bots limparam todo o mapa. Imagina um jogador iniciante que tá ainda aprendendo, tá lendo as habilidades. Chega na missão, na área, colete 5 plantinhas.
E como se não bastasse ter uma quantidade tão grande de bots no mapa inicial do jogo, outras áreas, como por exemplo o labirinto e o fogo fato, são simplesmente infestadas de bots. Tudo começou em 2023, no servidor Emerald, o servidor americano de Warspear Online, onde o jogador TXT Escobar jogava. Mas, um dia, ele decidiu migrar para o servidor brasileiro e, com o apoio de outro jogador, chamado TXT Priest, eles compraram uma guilda chamada Immortals e tinham como objetivo fazer dessa guilda a guilda dominante no servidor. E a partir daqui, tudo seria feito para que o objetivo de chegar ao topo fosse alcançado. Marcadores de dano, bots, bugs de ouro, compartilhamento de contas e ataques DDoS. No jogo do poder, valia tudo. E lembra que eu falei que os responsáveis foram penalizados? Pois é, 3 contas tinham sido banidas permanentemente. Mas alguns meses depois, o Dudu, o dono do personagem TXT Priest, já estava jogando em outras contas. E no dia 11 de março de 2026, o jogador TXT Escobar estaria de volta com a sua conta principal, deixando boa parte da comunidade indignada, pois todos acreditavam que a justiça havia sido feita. Mas não, o maior responsável pela destruição do servidor estava de volta como se nada houvesse acontecido. E sabe o que é mais difícil de engolir? É que ele voltou no dia 11 de março, esse que seria o dia em que a atualização da primavera chegaria. E logo na primeira semana do evento, o servidor caiu incríveis 26 vezes, fazendo toda a comunidade suspeitar de que o Escobar e sua tropa estariam envolvidos nas quedas do servidor. E para mim, isso acabou levantando uma suspeita muito mais sombria. A da impunidade. Por que o Escobar teria saído de um ban permanente? Por que ele usou o Gold bugado por semanas? E por que ele recebeu uma punição tão leve pelos ataques DDoS, sendo que no Brasil é considerado crime cibernético cuja pena é de 3 anos mais uma multa? Ou seja, isso é algo tão grave que não era para estar sendo resolvido com um ban dentro do jogo. É algo que envolve punições sérias reais. Então, por que isso não acontece? Foi isso que eu me perguntei e por dias não consegui pensar em nada. Mas aí eu tive um estalo na mente e eu lembrei da história do anel de Giges. Um pastor chamado Giges vivia uma vida simples, cuidando do seu rebanho. Certo dia, após um terremoto, a terra se abriu diante dele. Curioso, ele desceu pela fenda e encontrou algo impossível. Um cavalo de bronze oco com uma porta secreta. Dentro havia um corpo gigantesco e na mão desse corpo tinha um anel. Giges pegou o anel. Dias depois, durante uma reunião com outros pastores, ele girou o anel no dedo e de repente ninguém mais podia vê-lo. Ele estava invisível. No início foi só curiosidade, testes, pequenas travessuras, mas logo veio a tentação. Se ninguém pode te ver, quem pode te julgar? Giges usou o poder do anel para entrar no palácio, seduzir a rainha, matar o rei e tomar o trono para si. E ninguém nunca soube. Platão, então, lança a pergunta que atravessa séculos. Se qualquer pessoa tivesse esse anel, continuaria sendo justa? E até agora você deve estar se perguntando o que é que essa história tem a ver com o WS. Mas Platão faz uma afirmação de que qualquer pessoa pode cometer o mal se 2 condições forem atendidas. A primeira é que se esse mal vai beneficiar o autor, e a segunda
é se o autor vai ter a certeza absoluta da impunidade. E aqui eu quero que você preste bastante atenção na parte da certeza da impunidade, porque já era certo que todas essas trapaças beneficiariam os autores dentro do Warsphere Online, mas na opinião de muitos jogadores, as punições foram muito leves, levantando a questão de: será que algumas pessoas de dentro do suporte não estariam sendo subornadas para fazerem vista grossa? O que não seria impossível, visto que o TXT Escobar construiu um verdadeiro império dentro do Warsphere Online. Estima-se que o Gold, que foi vendido utilizando de mecânicas ilegais durante anos, beira algo entre 100 e 200 mil reais. Então, não seria estranho comprar a impunidade com esse dinheiro para poder continuar com essas práticas. E se for isso mesmo, estamos falando de um problema estrutural que é quase impossível de se resolver. Porque como uma parte que serviria para garantir o equilíbrio do jogo estaria sendo comprada, então como tudo isso seria resolvido? E essa pergunta, quem vai responder não sou eu, mas sim você, aqui nos comentários. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, se inscreve e até o próximo vídeo.